a força de um apoio como esse, Fernando Henrique Cardoso declarando voto a Lula? Não, a simbologia desse apoio é grande, ele era esperado, obviamente, né? O Fernando Henrique cumpriu todos os rituais, né? Se encontrou com o Lula ainda no final de 2021, depois, na reta final de primeiro turno, indicou um voto no Lula, mas não externou, porque o partido dele estava oficialmente na coligação da Simone Tebet, né? Tinha a vice da Simone Tebet, que era a Mara Gabrilli, e agora ele totalmente à vontade para externar esse voto. Simbolicamente é muito importante, porque, como você disse, né? Com o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, apoiando o Bolsonaro, prefeitos do PSDB do interior apoiando o Bolsonaro e apoiando o Tarcísio, para equilibrar essa balança, nada como o apoio do presidente de honra do partido, né? O Henrique é o presidente de honra do partido, é um dos fundadores, né? O Serra também apoiando o Bolsonaro. Zé Aníbal, desculpa, o Serra também Serra apoiando o apoiando Lula. Lula. O Serra foi curioso, né? Esse voto, o FHC ele não falou se no estado de São Paulo vai de Haddad ou vai de Tarcísio. Mas o que chamou a atenção foi Serra. Ele vai de Tarcísio em São Paulo e vai em Lula, justamente, para a presidência, né? Pois é, o Serra está sendo mais pragmático. Eu acho que ele está olhando a disputa daqui a 2 anos, né? A disputa para prefeito. A gente tem o tweet dele aqui. A gente tem o tweet dele aqui. Vamos colocar. Ó, não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas. Então, o PSDB em São Paulo se colocando no campo oposto do PT, né? Eu acho que eles estão mais pensando na eleição daqui a 2 anos, quando tem uma prefeitura aí para ser disputada, e fortalecer o Haddad, dar um mandato para o Haddad em São Paulo, de fato, é fortalecer a candidatura do nosso, inclusive, será o nosso entrevistado logo mais aí, do Guilherme Boulos, contra uma candidatura que deve vir desse grupo do União Brasil, junto com o PSDB, né, do chamado Campo Azul aqui de São Paulo. Então, eu entendo a postura do Serra bem estratégica, né, bem estratégica. Vai de Lula, que é coerente com a história de vida dele, foi exilado, combateu a ditadura e tudo mais, mas em São Paulo vai de Tarcísio, porque sabe que o Haddad vai ser, uma vez eleito, o Haddad será um importante cabo eleitoral para o Guilherme Boulos na disputa pela prefeitura. Esse tweet do FHC, eu vou até buscar o antigo do primeiro turno dele, porque ele fez um tweet aqui muito básico, né? Falando que vai votar em Lula e acabou. Porque a argumentação do voto, que tem sido algo interessante, né, Bombig? Por exemplo, chamou muita atenção o que disse Rodrigo Garcia, que é um apoio incondicional a Bolsonaro, sem nenhuma crítica. Diferente até do que fez Romeu Zema, né? Romeu Zema, ele falou que não concorda com tudo do governo Bolsonaro, né? E que justamente ele estava apoiando ali Bolsonaro porque é contra a PT, que é contra Lula. Mas o Rodrigo Garcia falou que era um apoio incondicional, incomodou muito. Eu acho que por isso também alguns caciques aí do PSDB vão acabar declarando de maneira até mais ágil esse apoio contrário, porque o partido que já está diminuindo muito, né? Vai perdendo cada vez mais sua força. Ó, vamos colocar até aqui, coloca no telão, por favor. Quando a gente olha aqui, no primeiro turno, FHC não falou que votaria em Lula e ninguém. Ele deixou meio aberto ali o voto dele, mas falou muito sobre as questões ali como críticas ao governo Bolsonaro, né? Ele falando, pedindo aos eleitores, né, o compromisso para o combate à pobreza, à desigualdade, aos direitos iguais para todos em relação à raça, gênero, orientação sexual. Ele falando sobre a educação, sobre a ciência, sobre a preservação do patrimônio ambiental, sobre o fortalecimento das instituições que asseguram as liberdades. E ele falando sobre o papel histórico do Brasil no cenário internacional. Eu acho que o voto dele a Lula tem esses argumentos que foi o que ele falou no primeiro turno, né, Bombig? Então, você percebe que tem dois não, né? Deve ter vários PSDBs hoje, né? Mas vamos ficar com 2 para ficar mais fácil de quem está nos assistindo entender. Tem um PSDB a raiz, né? Que é esse do Fernando Henrique, do Serra,
do Zé Aníbal, de gente que vem lá de trás, e tem o PSDB, que é esse do Rodrigo. Né? O Rodrigo é um neotucano, o Rodrigo se filiou ao partido, se eu não estou enganado, em 2020. Não faz mais de 3 anos, com certeza, que ele A está convite do afiliado. Dória. Foi a convite do Dória? Acho que foi, né? Foi totalmente a convite do Dória, foi totalmente para poder disputar essa eleição. O plano do Dória era sair para disputar o Planalto, não deu certo, e o Rodrigo disputar a sucessão, né? O Rodrigo acabou disputando a sucessão, mas o Dória ficou fora da disputa presidencial. O Rodrigo, toda a história política dele é no antigo DEM, no antigo PFL, na verdade, né? PFL, que depois virou DEM, que agora virou União Brasil. É inegável que tem uma coerência ideológica e política na posição dele, né? Em apoiar o Bolsonaro. Por outro lado, causou um mal-estar muito grande no partido, né? Muito grande. Mostrou que o PSDB é um partido hoje sem direção nacional, sem comando, onde cada um escolhe o caminho que quiser, não há negociação, não há conversa, está cada um puxando para um lado, né? Não, sabe uma Esse trabalho de coisa reconciliação deve ser difícil. que foi muito grave mesmo, assim, para o PSDB? Acho que sim, acho que sim. Acho que o PSDB vai passar por um processo de depuração, né? Quem vai ficar, quem vai sair, talvez o próprio Rodrigo saia e volte para o União Brasil. É como eu disse, eu acho que é coerente com o campo que o Rodrigo esteve a vida toda, que é o campo da centro-direita. Aí, nesse sentido, não há surpresa. Acho que haveria uma grande surpresa se ele tivesse apoiado o Haddad e o Lula, né? Ele nunca foi desse campo da centro-esquerda em São Paulo. Agora, a maneira como ele tomou a decisão, né, muito rapidamente, sem esperar as instâncias definirem, a eleição acabou de acontecer, né? Acabou de acontecer. E isso eu acho que foi ruim para o partido. Isso sim. Isso uma questão interna que o PSDB vai ter que resolver, porque reforçou demais a ideia de que é um partido sem comando. Sem comando. Cada um faz o que quer, cada um fala o que quiser, cada um apoia quem quiser. E isso indica a dificuldade que o PSDB terá de se refundar, né, de se reconstruir, porque o PSDB precisa ser refundado, precisa ser reconstruído. Ele sai dessa eleição esfrangalhado, ele sai dessa eleição com resultados muito ruins, em termos de voto, né? Tá lá no segundo turno em Pernambuco, tá no segundo turno no Rio Grande do Sul, jogando a vida, eu entendo, mas nos demais estados ele sai muito mal, né? E na nacional, principalmente. Então, eu acho que isso já indica a dificuldade que o PSDB terá de se refundar, porque cabeças muito diferentes, cada um pensando de um jeito, cada um olhando para um lado.